Mas a introdução. Qual o transporte utilizado que utiliza a energia cinética, né, para movimentar as moléculas através da membrana? Como a gente viu, difusão simples. Quais são os fatores que contribuem para a homeostase? Né? O que é a homeostase? O equilíbrio. Dessas opções que a gente tem aqui, né, equilíbrio de Reynolds e Starling e Riquelme, coloquei só para confundir aqui, é a retroalimentação negativa. Lembra que a retroalimentação negativa e retroalimentação positiva, né, elas que interagem para que a gente tenha uma homeostase. Aqui, qual tipo de célula, né, é mais abundante e está em número de 25 bilhões no nosso organismo? É eritrócito, linfócito, osteocisto e cardiomiócito. Pode marcar eritrócito sem medo, né? Porque é a célula que a gente tem... Lembra que eu falei que tem essa divergência entre 25 bilhões e 25 trilhões de uma edição para outra do Gaita, mas... Qual o íon mais abundante no intracelular, né? Dentro da célula? Cloro, bicarbonato, potássio ou sódio? Vou no potássio, né? Que o potássio vai ter 140 mex dentro do líquido intracelular. Um exemplo de retroalimentação negativa, né? Aquele do CO2 que eu comentei com vocês, né? Se eu tenho um aumento do nível de dióxido de carbono no meu sangue, automaticamente meu centro respiratório, né, vai aumentar minha frequência respiratória para me jogar o CO2 para fora, para me voltar o meu valor para o valor de referência. Então a retroalimentação negativa, ela sempre vai tentar trazer algo, né, para o valor de referência dele, né? Já a retroalimentação positiva, se ele pedisse um exemplo, né, pode ser tanto a coagulação ou o trabalho de parto, né, que é mais o mesmo, né, um processo que vai levando mais e um movimento de cascata. É um exemplo de retroalimentação positiva, eu acabei de falar para vocês, né? Os exemplos de retroalimentação positiva, o feedback positivo que eu tenho no meu organismo, né? Coagulação, trabalho de parto. Qual a porcentagem de água encontrada em um ser humano? 40%, 50%, 60%, 80%? 60%, né? A gente tinha comentado já que o Guyton traz como 60% do nosso corpo é água. Quando o movimento cinético faz com que os íons atravessem a membrana plasmática sem utilizar uma proteína transportadora. Lembra que a energia cinética a gente já está falando de fusão. Agora aqui ele está dizendo que é sem utilizar uma proteína transportadora, ou seja, através da membrana plasmática, né? Então, transporte ativo com certeza não é, transporte ativo secundário também não, né? Que vai estar usando gasto de energia. Daí a gente ficaria entre difusão simples e difusão facilitada. Lembra que a difusão facilitada vai ser o transporte a favor do gradiente de concentração, utilizando a energia cinética, mas eu vou ter que utilizar o quê? Uma proteína para eu conseguir passar esse íon. Agora, simples não. Simples é direto pela membrana, né? E os exemplos que eu tenho de difusão simples seriam o dióxido de carbono e o oxigênio. Qual o volume total de líquidos encontrado no espaço intracelular? Né? Lembra que a gente acabou de falar que o corpo é 60% água? E essa quantidade de água vai ser dividida em espaço intracelular e extracelular? Vamos lá, 20 litros, 24 litros, 26 litros ou 28 litros, né? A gente viu que é 28 litros, né? Que é a quantidade de água que a gente tem dentro das nossas células intracelular, né? Eu tenho muito mais líquido dentro da célula do que no meio extracelular ou no meio interno. Qual é o volume total de líquido encontrado no espaço extracelular ou no meio interno? Aqui eu vou ter que somar duas coisas, né? Eu tenho que somar o valor do plasma, né, e o valor do interstício. O plasma são 3 litros, né, e o interstício são mais 11. Então chega no valor de 14 litros, certo? Qual é o volume total de líquidos encontrado no ser humano, né? Se eu falei que 60% do nosso corpo é água e o Guyton ele sempre utiliza um paciente com 70 quilos como padrão, logo a quantidade de água que eu tenho no meu organismo é 42 litros, né? Se eu pego aqueles 28 litros de líquido intracelular mais 14 do líquido meio extracelular ou meio interno, eu chego nesses 42 litros. Vamos lá. As fibras musculares multiunitárias possuem uma característica. Encontrada na maioria das vísceras, inclusive no intestino? Não. Lembra que as fibras multiunitárias são aquelas que cada tem um músculo liso, ele vai ter unitário, né, e multiunitário. O multiunitário são aquelas fibras musculares lisas que elas são individuais, né? Cada fibra muscular ela vai ter um axônio, né, uma terminação nervosa. O exemplo clássico que a gente encontra, né, na íris, né? Então a gente tem, não é todo lugar que a gente vai ter músculo multiunitário. Então essa questão a gente já elimina. É um conjunto de fibras que se contraem todas juntas? Não, acabei de falar que elas trabalham de maneira independente. Pode contrair cada fibra de maneira individual? Por enquanto, estou nesse gabarito aí. A D é uma variação do músculo do sistema cardíaco? Não tem nada a ver. Letra C. Beleza, vamos para frente. O músculo estriado esquelético não possui
Mitocôndria? Pô, tem que ter mitocôndria, né, para gerar ATP, senão a gente não tem aquela acoplação e não tem a contração muscular. Então, com certeza tem, né? Tá falando não possui. Miosina? Pô, tem que ter miosina e actina, senão a gente não tem contração muscular. Calmodulina ou retículo sarcoplasmático? Retículo sarcoplasmático a gente sabe que tem que ter, porque o cálcio que vai sair de lá que vai interagir com a actina, né, com a tropomiosina, para que aconteça a contração muscular. Então a opção que sobra para a gente é calmodulina, né? Porque a gente vai encontrar calmodulina no músculo liso. O complexo cálcio-calmodulina se une com, tinha acabado de falar, né? O músculo liso ele vai se ligar com a calmodulina. O cálcio com a calmodulina, eles vão formar esse complexo e eles vão ativar alguma região, né? Vamos ver as opções aqui que sobem pra gente. Troponina? Não, o músculo liso não tem troponina. Tropomiosina? Também não. Miosina quinase e miosina fosfatase. Eu tô entre essas duas. Lembra que uma vai iniciar o processo de contração do músculo liso e a outra vai terminar. A miosina quinasa, ela inicia o processo de contração muscular do músculo liso. E a miosina fosfatase, ela termina, né, ela faz o relaxamento do músculo liso. Com quem que o cálcio e a calmodulina vai se ligar? Nosso gabarito é a miosina quinase. Vamos lá. Marca a alternativa incorreta sobre a bomba só de potássio. É incorreto o que ele está pedindo. Ajuda a estabelecer o potencial negativo no interior da célula? Sim. Lembra que a gente falou que um dos fatores que ajudava a contribuir para potencial de repouso da célula era a bomba só de potássio, permeabilidade a sódio, permeabilidade a potássio. Então essa questão está certa, ela faz isso. Mantém a diferença de concentração de sódio e potássio através da membrana? Com certeza, né? Depois do que acontece potencial de ação, tem ação, né, para restabelecer esse gradiente químico. Mantém um ambiente extracelular com muito potássio? Não sei, vamos ver a outra opção. Regula o volume celular? Ela regula, né? Porque como a bomba só de potássio ela tira sódio de dentro da minha célula, e a gente acabou de estudar ali no renal, que o sódio ele atrai água. Se eu tenho água, se eu tenho sódio, eu tenho osmose e tenho água. Então a bomba só de potássio ela atua, né, para regular a quantidade de líquido que eu tenho dentro da minha célula. Mantém um ambiente extracelular com muito potássio? Não, totalmente errado isso aí, pessoal, porque a gente viu que o íon que ele é mais abundante no líquido no intracelular é o potássio e no extracelular é o sódio. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Bom, respondendo comigo aí, pessoal. Marca a alternativa incorreta em relação à afinidade da troponina. Né? Então, a gente viu que a troponina, são 3 tipos de troponina que eu tenho. Né? Troponina I tem afinidade com a actina? Sim. Né? No músculo esquelético aqui, né? Faltou essa informação aí de colocar. Troponina C tem afinidade com cálcio? Sim, porque ela vai interagir com cálcio, né, para deslocar a tropomiosina. Troponina T tem afinidade com a tropomiosina? Sim, né? Porque a troponina T que vai interagir com a tropomiosina, né? Que vai tirá-la da posição para liberar o sítio ativo para acontecer a ponte cruzada, o golpe de força e o movimento passo a passo. O nosso gabarito é troponina G, que nem existe, né? Que é afinidade com a miosina. Exemplo de transporte ativo secundário. Bomba só de potássio? Não, bomba só de potássio é um transporte ativo primário. Bomba de cálcio? Não, bomba de cálcio é um transporte ativo primário. A bomba potássio lactato nem existe. Isso aí não existe. Então, o que sobra pra gente? Cotransporte de glicose e sódio. Por quê? É até legal se a gente lembrar que a gente acabou de estudar renal, né? A glicose, ela é reabsorvida no túbulo renal, né? Por cotransporte. Tanto a glicose quanto o aminoácido, ela é reabsorvida por cotransporte, né? Com o sódio. Então, é um transporte ativo secundário. Cada ponte cruzada é flexível em 2 regiões. E qual estrutura permite essa mobilidade? A ponte cruzada a gente está se referindo à miosina, né? A miosina, lembra que ela tem como se fosse duas dobradiças, né? Que faz com que ela tenha a ponte cruzada, né? Que ela se conecte com a miosina e faça o golpe de força. Braço articulado? No livro não está dessa forma. Cauda da miosina? Não. Cadeias ligeiras? Cadeias ligeiras é a cabeça da miosina, né? Então, e tem as cadeias pesadas que é a cauda dela. Então não é. Bisagras, essa é a opção. Onde que eu vou ter as bisagras? Eu vou ter próximo da cabeça da miosina, né? Com o corpo e do corpo da miosina com a cauda dela, com a cadeia pesada. Comparado com o músculo liso. Se tiver algum erro de português, desculpa, pessoal, que eu escrevi rapidão hoje. Foi isso aí. Comparado com o músculo liso, o músculo esquelético gasta uma quantidade menor de energia? Falso ou verdadeiro? Falso. Por que é falso, pessoal? O músculo liso ele gasta muito menos energia com o músculo esquelético. Lembra que ela tem aquele mecanismo de serrolho lá e de engatilhada? Que ele gasta muito pouca energia para manter uma contração muscular. Já o músculo esquelético ele é totalmente dependente da utilização tanto do ATP, né, para contração muscular, ou da fosfocreatina, ou da fosfolarização da glicose. A quantidade de pressão necessária para estimular
a osmose é conhecida como pressão osmótica? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Lembra lá a pressão osmótica? A pressão osmótica é o que impede, né, que aconteça a osmose, né? Então é o contrário, né? A pressão osmótica ela impede que aconteça a osmose. A questão é falsa. Beleza, vamos para a próxima. O diâmetro dos túbulos T no músculo esquelético é 5 vezes maior que no músculo cardíaco? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, o que é o túbulo T? O túbulo T é aquela invaginação que eu tenho na membrana, um sarcolema, né, ou na membrana plasmática da minha célula muscular, e no músculo cardíaco também eu tenho, né? Só que aqui ele está falando que é 5 vezes maior que no músculo, é 5 vezes maior que no músculo cardíaco. Não, o músculo cardíaco, o túbulo T é 5 vezes maior, né, do que no músculo esquelético. Por quê? O músculo cardíaco ele depende do cálcio do líquido extracelular para acontecer a contração também. Então o túbulo T dele é muito mais largo, porque ele armazena cálcio nessa região também. Do túbulo T do músculo esquelético é menor do que o cardíaco, né? Os sarcômeros são limitados por duas linhas Z ou duas bandas ou dois discos Z ou disco zeta. Verdadeiro ou falso? O que é o sarcômero? O sarcômero é aquela nossa unidade funcional, né? Que vai ser um enlace lá de actina e miosina, né? Que elas vão entrelaçar para acontecer a contração muscular. O que limita o sarcômero são duas linhas Z, né? Depois eu vou ter a banda A, né? Que é uma banda anisotrópica, que eu só vou ter miosina e actina. E eu tenho a banda I, que eu tenho a presença de só actina, né? Que é a isotrópica, né? No caso aqui, o que limita um sarcômero são as duas linhas Z. O músculo liso não possui corpos densos. Falso, né? Com certeza é falso. O que é o corpo denso? Lembra que o músculo liso ele não é estriado, então ele não está organizado em sarcômeros, né? O que mantém os filamentos de actina no local são justamente os corpos densos, né? Eles são a estrutura de ancoragem que a gente tem no músculo liso. Outro detalhe que ficou para trás ali do túbulo T, só para já ir agregando informação, o túbulo T a gente tem no músculo liso, no músculo cardíaco e no músculo esquelético. No músculo liso eu não tenho presença de túbulo T, eu vou ter cavéolas, né, que são como se fossem invaginações também, só que elas são um pouco mais rasas. Característica das fibras nervosas amielinizadas, ou seja, não tem mielina, são mais rápidas do que as fibras nervosas mielinizadas? Isso aqui não tem nem erro, né? É falso, porque lembra que a gente falou que a fibra nervosa ela vai ter essa bainha de mielina, né? Como se fosse um isolante, né? E ela vai conseguir transmitir muito mais rápido, né? O impulso, o potencial de ação, o impulso elétrico através dela, porque ela não troca íons, né? Ela só vai conseguir trocar íons, né? Naqueles nodos de Hausdorff, né? Que é aqueles espaços, né? Que eu vou ter entre cada bainha de mielina, né? Então, o impulso da bainha de mielinizada ele é muito mais rápido e ele acontece por potencial de ação saltatório, tá, pessoal? Se cair na prova de vocês, é isso. Quantas moléculas de íon potássio utiliza a bomba só de potássio? Pô, isso aqui tá de graça. Uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas. Pô, sem medo, 2 moléculas, né? Então vai ser 2 moléculas vai entrar para dentro da célula, né? E 3 moléculas de sódio vai sair para fora da célula. Deu um exemplo de transporte ativo primário. Pô, não tem nem dúvida. Só jogar a bomba só de potássio e seja feliz aqui. Na contração isotônica não ocorre o encurtamento da fibra muscular. Lembra que a gente tem a contração isotônica e isométrica, né? Vamos lá. Iso é igual, métrica e tônica. Métrica é o tamanho, né? Então, isométrica igual tamanho. Então, não tem encurtamento do tamanho. Já na isotônica, eu tenho encurtamento do tamanho. Então, essa questão é falsa. Na isotônica, eu tenho encurtamento da fibra muscular. Na isométrica, eu não tenho. Enzima que degrada a acetilcolina. Zimógeno colisterinasa, apoproteína ligasa, acetilcolina esterasa, clivagem nossa, nem sei falar isso. Acetilcolina esterasa, essa é a resposta. Proteína da membrana que permite a passagem de água, né? Lembra que a água ela não passa, né, por difusão simples através da membrana plasmática, porque a membrana plasmática é fosfolípido, ela é lipídica, né, não interage com a água. Então eu vou precisar de alguns poros, né, através da minha membrana para que essa água passe. Quais são as opções? Água, esterazina, aquaporina, aquasterase, aquamodulina. Aquaporina, né? São esses canais proteicos aí que permitem a passagem da água através da membrana plasmática. Característica do músculo esquelético com fibras tipo 1. Lembra que a gente vai ter fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, né? Que todo músculo ele acaba tendo os dois tipos de fibra, né? Qual que é o detalhe? Tente decorar um. Aqui, ó, por exemplo, o tipo 1, ele é fibra lenta e coloração vermelha.
Já a fibra do tipo 2, né, do músculo esquelético, ela vai ser uma fibra rápida e de coloração branca, tá? Quantidade de sódio no meio... Ó, aqui é uma pegadinha, ó. Aí já dá para confundir legal. Quantidade de sódio no meio interno. Lembra que o meio interno em fisiologia ele é a mesma coisa que o líquido extracelular, né? Aí já daria para confundir com líquido intracelular, né? Mas é meio interno, que é igual ao líquido extracelular. Então, qual que é a quantidade de sódio que eu tenho no leque, né? Ou no meio interno? Promédio de 142 mEq, né? O valor vai variar de 135 a 145, né? Para exame laboratorial, mas o livro traz como 142. Quantidade de potássio no LIC, né? Que é líquido intracelular. Potássio, a quantidade vai ser bem semelhante com o sódio. O sódio ele tem 142 no meio interno, no líquido extracelular. Já o potássio no líquido intracelular vai ter 140 mEq de potássio. Proteína que mantém a miosina em sua posição, né? Lembra que a miosina e a actina elas estão no sarcômero, né? Que é a unidade funcional do músculo, né? Para fazer a contração muscular. Só que a miosina fica bem no meio ali. Ela fica meio que flutuando, né? E a proteína que mantém ela na posição dela, vamos lá ver qual que é a opção. Tiamina? Não, tiamina é vitamina B1, né? Não tem nada a ver. Titina, talvez. Timimania é de futebol, pô. Tiasterezina. Nossa, olha que foi eu que fiz essas questões. Não tem nem dúvida, né? Titina. Titina é a maior proteína que a gente tem no organismo, né? É uma macromolécula gigantesca e ela que mantém a miosina no lugar dela. Qual é a força transversal do músculo liso? Isso aqui é meio pesado. Vamos lá, de 2 a 3 kg por centímetro quadrado, de 3 a 4 kg, de 3 a 5 ou de 4 a 6, né? Vamos lembrar que o músculo liso ele é muito mais forte, né, que o músculo esquelético, e a resposta aqui no nosso gabarito é de 4 a 6 quilos por centímetros quadrados, né? Qual é a força transversal do músculo estriado esquelético? Já está pedindo do esquelético, né? Então, aqui, né, a força transversal dele, né, ele é mais fraco. Só de saber que ele é mais fraco, né, que o músculo possui troponina. Então, o cálcio, né, teoricamente não tem como se ligar. Só saber que ele é mais fraco que o músculo liso já não pode ser essa opção aqui. De 3 a 5? Acho que não também, né? Qual que é o nosso gabarito? De 3 a 4. O músculo liso, durante sua contração, pode reduzir seu comprimento seria em até 80%. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O músculo liso ele tem essa capacidade de, no momento da contração, ele consegue reduzir, né? Ele consegue se contrair, que ele faz com que seu comprimento reduza até em 80% do tamanho original dele, certo? Por isso que a gente fala que o músculo liso ele é muito mais forte que o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, durante sua contração, pode reduzir seu comprimento em 50%? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque lembra que o músculo estriado esquelético ele consegue contrair até quantos por cento? Até 30%, tá? 50% está fora. Então ele consegue reduzir seu tamanho até 30%. Então essa questão é falsa. Quais são os 3 fatores que contribuem para o potencial de repouso da membrana, para manter a membrana negativa? A gente já comentou, né? Bomba só de potássio, né? Contribui para deixar a membrana em repouso negativo da célula. Permeabilidade ao sódio e permeabilidade ao potássio. Estou bom? Então acertamos tudo? Nem parece que foi eu que fiz essa questão. Vamos lá. Qual o tipo de transporte é a bomba só de potássio? Pô, tá fácil. Não vou nem... Transporte ativo primário, né? Isso aí tá de graça. Os músculos unitário e multiunitário são exemplos de músculo liso? Com certeza, verdadeiro, né? Os exemplos de músculos lisos que a gente tem é o multiunitário e o unitário. Lembrando que o unitário são várias fibras musculares, né? Que eles vai ter apenas um nervo, né? Que vai inervar, né, várias fibras musculares. Já o multiunitário vai ser independente, né? Cada fibra vai ter um nervo ligando ele. Neurotransmissor liberado na fenda sináptica neuromuscular, né? Faltou dar um detalhe de fibra nervosa que era, se é parasimpática ou simpática, mas provavelmente está falando neuromuscular ali, já temos que associar com contração muscular, né? Só o Gaiton sabe? Não, o Gaiton deve saber, né? Se ele fosse vivo, acho que ele sabia. Nem sei se ele é falecido ou não. Prefiro não opinar sobre o tema. Né? É uma boa opção, mas vai perder a questão. Acetilcolina ou noradrenalina, né? Lembra lá, quem faz aquele acoplamento lá da placa motora, né? O axônio com a fibra muscular e a neurotransmissor que vai ser liberado, né? Para dar o start, para desencadear o processo de contração muscular no músculo esquelético, é a acetilcolina. Né? E a acetilcolina vai abrir, né, o receptor para a entrada de sódio, para que assim aconteça a despolarização, né, da membrana plasmática, e depois vai acontecer o influxo de cálcio, né, e vai acontecer a contração muscular. Então, nossa querida acetilcolina. Tipos de músculo cardíaco: atrial, ventricular,
e valvar. O músculo cardíaco tem 3 tipos principais, né? Então vamos lá. Atrial, ventricular e valvar? Não, válvula é cartílago, não entra. Atrial, ventricular, visceral? Visceral a gente está falando de músculo liso, não serve. Atrial, ventricular autoexcitável ou atrial, ventricular autorregenerável? O músculo cardíaco ele tem a taxa de regeneração de menos de 1%, né? Então não poderia ser, não tem nada a ver. Então é atrial, ventricular e autoexcitável. Proporção de actina e miosina é 2:1 no músculo liso? Falso ou verdadeiro? Falso. A proporção de actina e miosina. A proporção de 2 actina para 1 miosina a gente encontra tanto no músculo esquelético, estriado esquelético, quanto no cardíaco. No liso não é essa conformação. Pode chegar de 5 actina até 10 actina para 1 miosina, tá? E a miosina da músculo liso é muito maior do que a do esquelético também. Tem esse detalhe aí. Qual que é o potencial de inerte do potássio? Potencial de inerte do potássio, né? Sem dúvida, menos 94. Não tem nem muito o que pensar, né? Então, potencial de inerte do sódio, menos 94, mais 94? Não, isso não tem nada a ver. Menos 61, mais 61. Né? O gabarito é mais 61. Assim, o que acontece na fase 3 da contração do músculo cardíaco? Lembra que o músculo cardíaco ele vai ter aquela fase 4, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? A fase 4 é em repouso, a fase 0 é quando começa o potencial de ação, né? É mais ou menos esse desenho aqui, assim, né? Então aqui é 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ficou um pouquinho errado, mas o que é legal na hora da prova? Se cair uma questão dessa, pega e desenha, não tem problema. Então vamos lá. Fase 4 eu estou em repouso, né? Não está acontecendo nada. Na fase 0 aqui, começa a ter o influxo do quê? Sódio rápido, tá? Começa a entrar sódio, né? Aqui minha célula é menos 85, menos 90. O sódio começa a entrar violentamente e a célula começa a ficar positiva. Ela vai chegar quase a mais 25, né? Mais 20 por aí, o músculo cardíaco. Aí na fase 0 acontece isso. Aí na fase 1 o que acontece? Acontece o fechamento, né, dos canais de sódio, o sódio fecha e abre quem? Canais rápidos de potássio. Então eu tenho essa leve repolarização, né? Ele quase volta aqui, começa a sair uns potássios para fora, cátion potássio para fora, né? Então a célula começa a querer repolarizar, só que acontece aqui na fase 2, na fase 2 volta a membrana volta a ficar permeável para quem? Cálcio e sódio. Só que aqui são canais o quê? São canais lentos, né? Então aqui só foi canal rápido de entrada de sódio, aqui rápido de potássio saindo. Na fase 2 aqui já entrou cálcio e sódio de canais lentos, né? Na fase 3 que ele está pedindo aqui, vai ser a saída do quê? Potássio. Só que vai ser o quê? Canais lentos, né? Então, o que seria uma... Depois começa a sair, a célula fica negativa de volta, né? Ela vai ficar menos 85. Como ficou sódio aqui dentro ainda, né? O sódio vai ter que sair. Mesmo ela tendo com o gradiente elétrico dela, o sódio vai ter que sair. Então, vou usar a bomba sódio de potássio para tirar esse sódio daqui de dentro, né? Para voltar para repouso. Então, o que uma resposta completinha seria? Abertura dos canais lentos de potássio, né? E o fechamento dos canais de cálcio e sódio lentos. Vamos ver se é isso. Segunda bulha cardíaca ocorre em qual momento? Né? A bulha cardíaca, né? Eu já coloquei a resposta que é no início da diástole. Então, a primeira bulha cardíaca marca o início da sístole, né? A segunda bulha cardíaca marca o início da diástole. Tem umas literaturas que falam que é o final da sístole, mas pelo livro é o início da diástole, né? A segunda bulha cardíaca, né? Quando o coração injetou, né? A fração de injeção, o sangue foi injetado, né? Na hora que ele volta, né? Por gravidade, ele acaba fechando a válvula semilunares, tanto a pulmonar quanto a aórtica, né? E gera a segunda bulha cardíaca. Qual o volume telediastólico, né? Qual o volume telediastólico? O volume telediastólico, né? O volume eu coloquei tele, sempre quando tiver tele, você pensa final, né? Então, o volume que tem no final da diástole. Qual que pensa em diástole, coração cheio, né? Então, ele vai estar cheio de sangue. Qual que é o volume telediastólico? 110 a 120 ml, né? Esse é o nosso gabarito, não dá para errar essa questão. Qual o volume sistólico, né? O volume sistólico é o volume que é ejetado, né? A cada sístole, né? 100 ml, 90 ml, 80, 70. A resposta é 70. Bora para cima. Qual o valor da fração de ejeção? Deve ser faltou fração de ejeção cardíaco, né? Mas aqui é a pegadinha, pessoal. Fração, né? A gente está pensando, já fala em porcentagem, né?
Então aqui a gente está falando na porcentagem de sangue que é ejetado pelo nosso volume sistólico é 70, mas a fração de ejeção do sangue do total, né, é 60% do sangue é ejetado. Qual é o umbral do nó sinusal? Nódulo sinusal, né? Lembra, o nódulo sinusal lá é o nosso marcapasso natural do coração. Em vez de ser menos 85 como o músculo cardíaco, né? Ou menos 50, menos 60 como o liso, o sinusal, o potencial de repouso dele é menos 55 a menos 60, né? E o umbral, né? O umbral para disparar o potencial de ação dele naquele mecanismo de tudo ou nada, menos 40. Fase potencial de ação do músculo cardíaco. São aquelas 4 fases que eu falei para vocês, né? Se fosse para descrever, seria como despolarização rápida, repolarização inicial, repolarização rápida, fase de meseta, né, o platô, repolarização final e repouso. A onda P é a medida de despolarização atrial, ela é seguida pela contração auricular. A onda P, ela marca a despolarização do sensítio atrial, com certeza. E ela é seguida pela contração auricular? Sim, porque vai acontecer a despolarização, né, do sensítio e logo vai ter um potencial de ação e logo a célula vai se contrair. Então tá correto. O estímulo parasimpático aumenta a frequência cardíaca? Não, a gente viu que o sistema parasimpático ele vai agir através dessa acetilcolina e ele vai diminuir a frequência cardíaca, né, não vai aumentar. Então é falso. O sistema condutor cardíaco pode sofrer alteração quando acontece uma cardiomiopatia? Né? Uma cardiomiopatia é uma lesão estrutural no coração. O sistema cardioconector ele faz parte do coração, logo ele está sujeito a sofrer injúrias, né, por lesões que acometerem o músculo cardíaco. Então, com certeza. Com certeza é verdadeiro. Em um ECG, temos 20 milímetros entre uma onda R e outra onda R. Qual é a frequência cardíaca? Então, vamos fazer aqui onda R, onda T, onda P, QRS e onda T. Então, o que ele está falando? Que entre essas duas R's eu tenho 20 milímetros. Lembra que cada quadradão daquele eu tenho 5 quadradinhos, né? Então, cada quadradão desse tem 5 milímetros. Então, se eu tenho 20 milímetros aqui, significa que eu tenho 4 quadradão aqui dentro, certo? Como se fosse assim, né? 4 quadradão. Aí se eu for usar aquela regrinha lá, aqui seria 300, 150, 100, 75. Então, o nosso gabarito seria 75. Ah, não quero usar essa regra. O que eu posso fazer? Pô, 20 milímetros é a mesma coisa que 20 quadradinhos, porque cada quadradinho é 1 milímetro. Então, eu pego 1.500 e divido por 20, que vai ser igual a 75. Então, o gabarito da nossa questão é 75 batimentos por minuto, ou em espanhol, né, latidos por minuto. Em um ECG temos 15 milímetros entre uma onda R e outra R. Mesma situação. Então, vamos lá. Tenho onda P, onda R, onda T, uma onda P, QRS, onda T. Então, o espaço aqui entre uma onda R e outra tem 15 milímetros. Ou seja, 15 milímetros são 15 quadradinhos, né? Cada quadradão são 5 quadradinhos. Então, o intervalo entre uma R e outra R são 3 quadradão. Se eu for fazer aquela regra aqui, seria 300, aqui 150 e aqui 100. Ou, se eu quiser, 15 milímetros é igual a 15 quadradinhos. Eu pego 1.500, né, que é a regra, e divido por 15, que vai dar meu gabarito 100. Qual o eixo de um ECG sabendo que o D1 é positivo e a AVF é positivo? Estou falando que D1 é positivo, então a curvinha está para cima. Ele tem que estar aqui ou aqui, o eixo, né, o vetor tem que estar aqui, e o AVF é positivo, para cima também. O AVF ele tem que estar aqui ou aqui. Logo, meu eixo tem que estar aqui. Ele vai estar aproximadamente a 60 graus, né, que é o 59, 60, que é o normal, que está em D2. Então, esse D1 positivo e AVF positivo, meu eixo é normal, tranquilo. D1 negativo e AVF negativo. Beleza, fiz aqui. Meu D1 está aqui e AVF está aqui. Para D1, esse quadrante é positivo. Para AVF, esse quadrante e esse quadrante é positivo. Se está negativo para D1 e para AVF, está fugindo dos dois, né? Os dois está negativo. Ao contrário dos dois. Então, meu eixo é desvio extremo.
Qual eixo de um ECG sabendo que o D1 é positivo? Qual eixo do ECG sabendo que o D1 é positivo e FF positivo? Mesmo esquema, pessoal. Tem dúvida? Faz o círculo, faz o 4 quadrante, joga o D1 aqui, joga o AVF. Lembra que quando eu tenho uma derivação e o vetor está vindo na minha direção, a inflexão vai ser positiva. Se eu tenho um vetor, uma derivação, e o vetor, né, a minha energia está indo contra, vai ser negativo. Agora, se eu tenho uma derivação e o eixo e o vetor está passando assim, vai ser isobifásica. Então vamos lá. D1 é positivo? Sim, então D1 é positivo, então ele vai ter que estar assim. Então, esses dois quadrantes para D1 é positivo. Logo, o eixo vai ter que ser um desses dois quadrantes. Tem que definir que é um desses dois. Agora, qual e a AVF é negativo, né? Para o AVF, esses dois quadrantes de bar são positivos. Se ele está falando que para o AVF é negativo, vai ter que ser um desses dois quadrantes aqui, certo? Vai ter que estar negativo. Então o AVF está assim, está fugindo da AVF. Então o AVF é como se fosse um olhinho aqui e o vetor está indo para lá. E o D1 é um olhinho aqui e o vetor está indo na direção dele. Ele é positivo, certo? Então, logo, se D1 é positivo e AVF é negativo, o eixo tem que estar aqui. Então, se D1 é positivo e AVF é negativo, o meu desvio vai ser para a esquerda. D1 é negativo e AVF é positivo. Qual que é o meu eixo? Mesmo esquema. Fiz aqui, dividi, D1, AVF. O que ele me disse? Que D1 é negativo. Então, D1 está assim e AVF é positivo, está assim. O que eu falei para vocês? Quando a derivação, estou olhando para um vetor de energia, está vindo na minha direção, minha inflexão é positiva. Agora, se ele está afastando de mim, o vetor, deixa eu passar um vetor aqui, a inflexão é negativa. Se ele não está indo nem está vindo, se ele está assim, perpendicular, né, um 90 graus, vai ser isobifásico. Então, o que ele está me dizendo? Para D1, esses dois quadrantes são positivos, certo? Então, o eixo não pode estar em nenhum desses dois quadrantes, né, porque D1 é negativo. Então, como se eu estivesse olhando aqui para D1 e o vetor está afastando dele, que D1 olha para cá, certo? E o vetor está indo contra ele, né, porque ele é negativo, então está afastando do D1. O D1 está enxergando dessa forma. Já para o AVF está positivo, então logo para a AVF tem que estar um desses dois quadrantes, né? Porque o impulso tem que vir na direção do AVF. Se o AVF está positivo, é como se o AVF estivesse olhando aqui e o vetor estivesse vindo na direção dele. Se o vetor está vindo na direção dele, ele vai ficar positivo. Como eu tenho só esses dois quadrantes para escolher, como para D1 é negativo, não pode estar nesse quadrante aqui, né? Porque se estivesse nesse quadrante, D1 seria positivo. Então está afastando de D1, só que a AVF é positivo. Logo, só sobra esse quadrante aqui. Então, o meu vetor resultante seria esse aqui, meu eixo. Aqui seria um desvio para a direita. A voltagem da onda T, né? A voltagem da onda T, lembra lá que eu sempre fazia aquelas regrinhas do 3, a onda T é um pouco maior que as outras, ela vai ser entre 0,2 a 0,3 milivolts, né? Seguir. Qual a voltagem da onda P? A onda P, lembra lá que ela é até 3 milivolts de altura, 3 quadradinho, e 3 de comprimento, né? Então, ela vai variar de 0,1 a 0,3 milivolts, né? De altura. Qual o marca-passo sinusal do nosso coração? Nosso sino atrial, nó atrioventricular, feixes internodais, fibras de Purkinje, né? Todos esses aqui são componentes do sistema cardioconector, todos têm a capacidade de fazer autoexcitação, mas o nosso gabarito aqui, qual que é o que gera mais frequência, né, de disparo, é o nó sinusal, que ele está tá errado essa questão aqui. Eu vacilei aqui, pessoal. É nó sinoatrial, não é fibras de Purkinje, não. Fibras de Purkinje é o mais lento, né? Se a gente fosse classificar aqui, tá errado isso aí, não. Não é esse aqui, não. Calma aí. Arruma isso aqui, senão... Isso aqui é falso, não é isso aqui, não. O gabarito correto é isso aqui, certo? Porque o nó sinusal ele tem capacidade de contrair de 60 a 100 vezes por minuto. O átrio ventricular de 40 a 60 e a fibras de Purkinje, né, de 15 a 40. Como o nosso sinusal é o mais rápido, então ele acaba sendo nosso marca-passo natural. Estruturas do sistema de condução localizado entre as válvulas atrioventriculares, né? Então, parte do sistema cardioconector que está entre as válvulas atrioventriculares é nosso nódula atrioventricular. O atraso do impulso elétrico que acontece no nó AV é influenciado por qual fator?
o AV ele segura um pouco, ele retarda, né, o potencial de ação que vai passar, né, dos átrios para os ventrículos. Qual o fator que contribui para esse retardo? Lembra lá, ele tem pouca junção gap ou disco intercalar, então ele segura um pouco o impulso elétrico. Então é um número reduzido de junções gap. Quais são as derivações bipolares? Nem entrei muito com vocês sobre isso, não deu tempo, mas as derivações, a maioria são unipolares, a gente tem as bipolares. Sempre que a gente colocar bipolar, lembra de mim, por exemplo, Diego. Então, D1, D2, D3 são as derivações, são bipolares. D1, D2, D3 são as bipolares. O resto não são bipolares, são unipolares. Então, era D1, D2, D3 são as bipolares. O restante é tudo unipolar, tá? Quais são os canais que se abrem para que aconteça a despolarização do nó sinusal? Vamos lá, o nó sinusal, né, ele é assim. Ele é menos 55, né? Umbral menos 40. E ele tem aquela ritmicidade, ele sempre está disparando, né? Porque ele tem os canais de sódio aberto. Então, os canais de sódio rápido já está aberto. Quem que tem que ser ativado? Quem que tem que ser aberto nesse caso? São os canais o quê? Lentos. Então, ele vai ter que abrir os canais lentos tanto de sódio quanto de cálcio, tá? Fibras de Purkinje. A condução é lenta, pois tem pouca junção comunicante. Não. Totalmente falso, né? Porque a fibra de Purkinje ela é muito rápida, né? Porque ela tem que despolarizar o ventrículo como um todo. E tem que ser bem rápida para ele contrair de uma forma geral, né? Se ele for mais lenta, uma parte do ventrículo vai contrair, outra não. E lembra que o impulso, a contração do ventrículo tem que ser de baixo para cima, né? Derivação AVR é bipolar? Não, acabei de falar. Bipolar sou eu, começa com D, Diego, então é falso. Estruturas do sistema cardioconector presente nos ventrículos, né? Então, ele tem o nó sinusal, o átrio ventricular que está entre os átrios. As estruturas do cardioconector que eu tenho nos ventrículos feixe de His ou as de His e fibras de Purkinje. As linhas horizontais do ECG representam o que representa, né? O ECG é assim, eu tenho linhas assim, eu tenho linhas assim. Essas horizontais que estão uma sobre a outra, ela representa o quê? Voltagem pra gente. Linhas verticais no ECG, tem um quadradinho, linhas assim e linhas assim. Essas linhas verticais representam tempo ou duração de onda, né? Característica que permite os átrios contraírem um pouco antes dos ventrículos, né? Com certeza a formação de sincítio, né? Eles são separados por sincítios, né? E tem as válvulas atrioventriculares que acabam isolando um do outro. Marca alternativa incorreta a respeito da fisiologia do músculo esquelético. Os fibras condutores excitatórias se contraem igual ao músculo esquelético. Já está errado essa questão, né? Já vamos responder essa aqui. Que as fibras condutoras, né, que geram impulso elétrico, elas são um tipo especializado de músculo esquelético, mas elas não fazem contração, só geram impulso elétrico, né? Mecanismo responsável em condições fisiológicas que garante o retorno venoso seja ejetado posteriormente pelo coração. Vogel, Diana Jala, mecanismo de Rubleski, do Roselito? Não, mecanismo de Frankenstein, né? Que é aquele elástico, né? Quanto maior o meu retorno venoso, maior a minha força de minha contração, mais sangue eu vou jogar para fora. Potencial de repouso do músculo ventricular de menos 130? Não, está em torno de menos 85 a menos 90, né? É parecido com a fibra nervosa, então, falso. A estimulação simpática aumenta a frequência cardíaca e o inotropismo cardíaco? Aumenta a frequência cardíaca e esse tal de inotropismo. Inotropismo nada mais é que a força de contração do meu coração. Sim, aumenta. Então, o simpático ele diminui, né, a frequência cardíaca e o parasimpático diminui a frequência cardíaca e o simpático aumenta a frequência cardíaca e inotropismo. Então, é verdadeiro. Os discos intercalares presentes no músculo cardíaco exercem um efeito que dificulta a transmissão do impulso elétrico? Não, totalmente o... Ixi, faltou o gabarito. Totalmente o contrário, né? Os discos intercalares, eles facilitam, né? Eles vão fazer com que a junção gap, né, que são os discos intercalares, vai fazer com que o sódio e os outros íons passe de uma célula para outra. Ele facilita a transmissão do impulso elétrico. Quando ocorre um aumento da frequência cardíaca, acontece um aumento da duração do ciclo cardíaco? Falso. Quando ocorre um aumento da frequência cardíaca, acontece o aumento da duração do ciclo cardíaco. Isso aqui está errado. A resposta é falso. Por quê? Que quando eu estou aumentando minha frequência... O que era o ciclo cardíaco? Era sístole e diástole, certo? Sístole e diástole. Então, ele tem um tempo para o coração contrair e relaxar, né? Ou seja, se eu pego e aumento minha frequência cardíaca, eu vou ter mais contrações por minuto. Logo, eu estou diminuindo o meu ciclo cardíaco, né? A sístole e a diástole de cada batimento vai ser mais curta. O mecanismo que permite ao sinusal, né, o nó sinusal, ser autoexcitável é permeabilidade natural sua membrana a sódio,
A permeabilidade natural da sua membrana potássio, só Deus sabe. A baixa atividade da bomba sódio e potássio, né? Permeabilidade a sódio, né, que a gente viu. Parâmetro anatômico utilizado com referência para encontrar o segundo espaço intercostal na parte anterior do tórax. Trígono costal de Teixeira, né? Teixeira sou eu ainda não descobri nenhum trígono aí, mas coloquei só para título de brincadeira mesmo. Não estamos nesse nível ainda. Quem sabe um dia, se Deus quiser. Ângulo de Lewis ou apófise de Latarjet? Ângulo de Lewis. O ângulo de Lewis, né, essa referência que a gente tem aqui, para a gente achar o segundo espaço, por que ele vai ser importante? Porque lembra que as derivações, as precordiais, né, V1 até V6, a V1 e V2 vai ser no quarto espaço intercostal, né, sendo que V1 é do lado direito, né, e V2 do lado esquerdo. Então, para mim achar o quarto espaço intercostal, eu vou usar como referência primeiro, eu acho o ângulo de Lewis, vou para o lado, acho o segundo espaço intercostal, e vou dedilhando os espaços intercostais para mim chegar no espaço, né, para mim começar a colocar meus eletrodos. Daí é só seguir a ordem, né? O terceiro, o V3, né, seria no espaço equidistante entre V2 e V4, e V4 até V6 é no quinto espaço intercostal, todos do lado esquerdo, né, sendo que V4 na linha M clavicular, né, o V5 na linha axilar anterior e o V6 na linha axilar média. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.